Bem, nós vamos falar especificamente aqui do Conselho Municipal de Assistência Social, mas é importante falar, de modo geral, quais são os conselhos vinculados à área social. A Secretaria de Assistência Social, ela é a secretaria que normalmente tem mais conselhos vinculados, né? Independente do porte do seu município, normalmente você vai encontrar 4 tipos de conselhos ali vinculados à Secretaria de Assistência Social. Pode ser uma cidade pequena, pode ser uma metrópole, uma cidade média, grande. Você vai encontrar o Conselho de Assistência Social, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho do Idoso e o Conselho de Pessoa com Deficiência. Por quê? Porque são conselhos obrigatórios. Os municípios, obrigatoriamente, precisam ter estes conselhos. E tem outros conselhos que eles são opcionais, né? O Conselho da Mulher é um conselho que está em quase todas as cidades, mas ainda não é um conselho obrigatório. Normalmente, esse conselho vai estar vinculado à assistência social, mas você também pode encontrar o Conselho da Mulher vinculado ao gabinete do prefeito, ou uma secretaria de governo, ou até uma secretaria da mulher, né? Em municípios maiores existem secretarias dos direitos da mulher. Algumas cidades, elas têm também o Conselho da Juventude. Só que o Conselho da Juventude também pode ser encontrado nas secretarias de esporte, nas secretarias de cultura também. Outros conselhos, como o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, ele também pode ser encontrado vinculado à Secretaria de Assistência Social. A cidade de Suzano, Poá e Ferraz tem Conselho de Promoção da Igualdade Racial. O município de São José dos Campos também, na cidade de São Paulo. Então, alguns municípios têm um Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Esse conselho, ele não é um conselho obrigatório. Porém, para que você receba recursos federais voltados à promoção da igualdade racial, quando tinha o Ministério de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que aí depois ficou alocado ali no Ministério de Direitos Humanos, os municípios, para acessar esse recurso, precisavam ter criado o Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Portanto, não ter um conselho vinculado significa impossibilidade de recebimento de recursos federais e também recursos estaduais. Alguns municípios têm alguns conselhos raros, né? Eu resido aqui na cidade de Ubatuba. Em Ubatuba nós temos o Conselho de Economia Solidária. É um conselho que tem muitos poucos municípios, né? Eu, particularmente, só conheço 3 municípios que têm o Conselho de Economia Solidária, que também ele tem um fundo. E Ubatuba também tem o Conselho das Comunidades Quilombolas, porque Ubatuba ele tem uma característica muito peculiar, né? É um município médio porte, mas que tem 4 comunidades quilombolas e também 4 aldeias indígenas, algo raro em alguns municípios. Eu não conheço nenhum outro município que tenha 4 quilombos e 4 aldeias, né? Tudo reunidas na mesma cidade. E também está ligado à Secretaria de Assistência Social. Então, eu dei esse panorama geral, por quê? Porque a Secretaria de Assistência Social, ela é regida com base no Sistema Único de Assistência Social. Portanto, todos os conselhos, mesmo não sendo um conselho de assistência social, que estão vinculados a uma Secretaria de Assistência Social, de certa forma, ele acaba dialogando com o Sistema Único de Assistência Social. Por isso eu achei necessário falar para vocês de outros conselhos também que são vinculados à Secretaria de Assistência Social. Bem, vamos falar agora, então, especificamente do Conselho Municipal de Assistência Social. Eu falei para vocês que os conselhos eles são vinculados a uma lei específica. O Conselho de Assistência Social, né, e aí tem o conselho nas 3 esferas, tem o Conselho Nacional e o Conselho Estadual
de Assistência Social. O Conselho Nacional, ele foi criado em 1993 pela Lei Orgânica de Assistência Social, pela LOAS. Então, a LOAS criou o Conselho de Assistência Social nas 3 esferas. Apesar disso, para que entre em funcionamento, no município é preciso criar a lei municipal. De modo geral, a maioria das leis que criam os conselhos de assistência social, os conselhos municipais, elas datam a partir de 1995. Por quê? Porque todos os municípios, com a criação da LOAS, eles foram obrigados a instituírem os conselhos de assistência social. Então, se for pegar a legislação do seu município, você vai ver que boa parte deles, raramente você vai ver um conselho de 94, 95, porque aí teve aquela organização, né, no âmbito dos estados, né, porque para ter os municipais foi organizado no âmbito estadual primeiro. Então, esse conselho foi chegar nos municípios a partir de 1995. Né? Então, de modo geral, ali, 96, no caso de Suzano, eu morei em Suzano durante muitos anos, a Lei Municipal de Suzano é de 1996 e a Lei de Ubatuba também é de 1996. Né? O município ele precisa ter o conselho instituído e a mesma lei que institui o conselho também precisa instituir o Fundo Municipal de Assistência Social, que ele também é obrigatório. Então, o município precisa instituir. Primeiramente, quando fala instituir um conselho, você está instituindo uma política pública. Né? Para uma lei ser adequada, você não vai criar só o conselho e o fundo. Você vai criar o quê? A lei dispõe, né, sobre a criação da política municipal de assistência social. E nessa legislação vai criar a política pública de assistência social, o Conselho de Assistência Social e o Fundo de Assistência Social. Para que o município receba recursos federais e estaduais, obrigatoriamente ele tem que ter o órgão gestor da política de assistência social, o Conselho de Assistência Social e o Fundo de Assistência e o Fundo Municipal de Assistência Social. Nenhum município recebe recurso federal e estadual se não tiver criado essas três instâncias. O órgão gestor, que normalmente é uma secretaria de assistência social, mas também pode ser uma secretaria equivalente, o conselho e o fundo municipal. Ok? Então, essa é uma tarefa inicial de todos os municípios.